Olá, alunos, tudo bem? Mais uma aula de Geografia com o professor Roberto. E hoje nós vamos ver um pouco sobre as questões dos conflitos, né, no campo e na cidade. Como se dá, por quê, as causas e as consequências, tá ok? Então, alunos, eh, o Brasil ele vem sofrendo há muito tempo, desde o início do seu processo de colonização, de um processo chamado concentração de terras. Resumindo, são grandes extensões de terra na mão de poucas pessoas. E como isso se deu início? Lá nos primórdios do processo de colonização portuguesa, né, no Brasil, ali por volta de a partir de 1530, né, o governo português ele adotou um sistema chamado de capitanias hereditárias. Acredito que você já deve ter ouvido falar sobre isso. E por que esse nome? Vamos lá. Primeiro, o que eram as capitanias, né? Eram grandes áreas de terra, né, que o governo português doava a nobres, né, para eles ocuparem a terra e desenvolverem. A terra era deles, porém que eles tinham que prestar contas ao Estado, pagar, né, se eu não me engano, 1/6 da sua produção ao governo português. E esse processo, ali que a gente pode ver o embrião de um problema agrário que perdura até hoje, né? Porque eram áreas imensas de terra dado a esses nobres, né? E por que capitania hereditária? Porque era passado de pai para filho, era direito herdado, né? E também com isso tinham as Seis Marias, que era o quê? Eram pessoas que eram colocadas nessa terra para ocupar, para produzir, porque eram áreas muito extensas, né? Então tinha que ter pessoas ali também, né, auxiliando, né, lá o dono dessas terras a ocupar, defender, a produzir, tá ok? Então, vou dar aqui, primeiro vou trazer um slide, tá? Vamos lá, nosso primeiro slide. Capitanias hereditárias, o início da concentração fundiária no país. Você pode observar, tá ok? Que ali, ó, imensas áreas de terra. Então temos ali Porto Seguro, Bahia, toda essa área ali, algumas com tamanho de alguns pequenos países europeus que existem hoje em dia, pertenciam a uma família. A concentração de terras na mão de poucas pessoas, né? E eu vou aqui dar um pequeno exemplo, né? Porque eu falei, poxa, eu falei sobre as capitanias hereditárias e as sesmarias, né? Mas como isso se dava? Vou usar aqui um joguinho, que é uma espécie de dominó de paisagens, que vai ajudar vocês a entender, que é uma pequena ilustração, tá ok? Então, como vocês podem observar aqui, isso aqui simula uma paisagem, né, rural, né, uma questão, temos aqui floresta, temos algumas cabanas aqui. Então, supondo que esse aqui é o nobre, ele herdou tudo isso aqui, faz conta que isso aqui tudo é uma capitania hereditária, beleza? Só que é muita coisa, tanto é que boa parte dessas áreas não vingou, por quê? Eram áreas muito extensas, não tinha como cobrir tanta área assim. Então, aí tínhamos as Seis Marias, que eram o quê? Eram pessoas, né? Eram pessoas de confiança que auxiliavam na ocupação, na produção, na defesa desse território também. Então, a gente pode perceber aqui que uma área imensa de terra pertencia a uma única pessoa. E esse foi mais ou menos o embrião do problema agrário, entendeu? Então eu usei esse mapinha, esse tabuleirozinho aqui para ajudar vocês a ilustrar, né? Então, a gente vai ver agora um pouquinho como esses problemas, eles deram início a alguns conflitos com relação à terra, tá ok? E isso teve algumas consequências, que a gente vai ver agora no slide, tá ok? Vamos lá? Concentração de terra no Brasil. Nós temos os latifúndios, que é uma herança dessa concentração de terras, né? Isso deu origem aos conflitos no campo, né? Como consequência de falta de acesso à terra.
Mas, professor, de repente você pode estar se perguntando, mas o que que seria um latifúndio? E eu vou além. Na época da colônia, né, ali no período inicial, nós tínhamos os latifúndios monocultores de exportação. E, caramba, que palavra é essa? É simples. Latifúndio, imensas áreas. Monocultoras, que produz basicamente quase toda essa área muito extensa, um produto. Nós tínhamos, bem lá no início do processo de colonização, a cana-de-açúcar, tivemos o café também. Hoje em dia, nós temos imensas áreas que produzem a soja, né, para exportação. E aí, latifúndio, monocultor de um produto para exportação. Hoje em dia, o Brasil, por exemplo, se exporta muita soja. Muita soja. E boa parte dessa soja é para alimentar gado europeu. Então, né? Então, continuando. Aí, devido a esses problemas, surge o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né? Ele tem como principais objetivos lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por mudanças sociais no país. Devido a esse problema de concentração de terras, pequenos proprietários não estavam mais conseguindo competir, né, com os grandes latifundiários, e muitos deles tiveram que vender as suas terras, alguns perderam tudo, tiveram que ir para as áreas urbanas, e isso começou a gerar miséria no meio rural. Então, movimentos como o MST, eles batalham pelo uso social da terra, que é o quê? É você ter a terra para fins de produção e também cumprir a função de que todos têm acesso à terra. Aí tem essa discussão hoje em dia, eu comprei um terreno, então eu posso fazer o que eu quiser, se eu quiser deixar ali só para especular, pra daqui a 10 anos valer muito mais e eu vender, ou a terra tem que ter a função de produção e ser ocupada por pessoas que produzem alimentos, né, agricultura em geral. Então tem essas questões. O acesso à terra é muito complicado no Brasil desde o início. Se você for observar, as maiores terras que existem pertencem a poucas famílias. Isso gera conflitos no campo. Reforma agrária é você ter uma divisão mais justa e igualitária da terra, tá ok? E esses conflitos, eles se arrastam não só pelo campo, como para a cidade também. Por quê? Nós tivemos ali, a partir da década de 50, 40, por aí, um processo de que várias pessoas da região Nordeste migraram para a região Sudeste. Por quê? No Sudeste teve aquele processo de industrialização que atraiu muitos empregos. E aí, essas pessoas que estavam tendo problemas no meio rural migraram para a cidade, para o meio urbano. Só que o problema é que a cidade, né, nesse período que eu estou falando aqui, pega ali a boa parte ficou concentrado no Sudeste, sobretudo o Rio e São Paulo. Só que esse processo ocorreu um fenômeno chamado inchaço urbano. A cidade não estava preparada para receber tantas pessoas. Isso fez com que a cidade fosse perdendo qualidade de vida, tá ok? E aí, devido a um processo de especulação imobiliária, várias pessoas passaram a não ter acesso à moradia, à casa, por não ter a renda. Ou elas se tornaram moradores de rua, ou tiveram que morar em áreas muito afastadas dos centros urbanos, onde tinha o emprego. Então, são pessoas que moram nos subúrbios, tendo que ter trajetos de 3, 4 horas de viagens por dia para chegar ao trabalho, entendeu? E devido a esse processo, né, que a cidade começou a ser degradada, o poder público ele começou a iniciar, né, junto também com a iniciativa privada, algo que a gente conhece como processo de gentrificação. E o que é isso? Vamos ver primeiro aqui com o slide, ok? Gentrificação é o quê? É o processo de você requalificar a cidade. Alguns chamam de uma revitalização. A gente pode ver ali na imagem da esquerda, né, uma área degradada, né,
E aí ela foi sendo modernizada e aí virou aquele ambientezinho ali, bem mais bonito, limpinho, tal. Porém, acontece esse processo ali à direita, que é o quê? É a expulsão da camada mais pobre das cidades. E por que isso ocorre? Quando você começa esse processo de requalificação do espaço urbano, que alguns falam que é revitalização, ocorre o quê? Você tem até sim uma melhora estética da cidade. Porém, junto com isso vem o poder privado com algo que a gente conhece como especulação imobiliária, que é basicamente o quê? Você supervaloriza essas áreas, os preços dos imóveis sobem muito e a população mais carente, ou ela é expulsa, ou ela tem que ir para morar em áreas cada vez mais distantes, né? Áreas muitas vezes com precário acesso ao transporte, ao saneamento básico, e outros nem conseguem mais voltar para casa porque moram muito distante, né, dos centros urbanos e acaba ficando por ali mesmo, né? Aí se tornam pessoas sem teto, né? Pessoas que acabam tendo que eles trabalham na cidade, mas não têm aonde dormir, aonde não tem um teto. E eles não têm condição também de pagar aluguéis cada vez mais caros, tá ok? Então, é o que a gente fala que nem todos têm acesso à cidade, tá ok? Quem tem acesso à cidade, quer ver? Cidade excludente, nem todos têm acesso à cidade, né? A gente pode ver ali, né, à direita lá, um morador de rua, né, que ele não tem acesso a toda a cidade. Então, você percebe que alguns pontos turísticos, urbanos, nem todos conseguem adentrar. Então, com esses problemas, surge aí o MTST, que ele é parecido com o MST, porém, ele é ligado ao ambiente urbano, é o movimento dos trabalhadores sem teto, né? E, inclusive, eles conseguiram algumas ocupações, por exemplo, aqui, a ocupação Chiquinha Gonzaga, quando eles ocuparam esse imóvel, né, totalmente destruído, né, sem energia elétrica, sem parte hidráulica. E aí sim, eles conseguiram revitalizar um pouco esse prédio para se tornar habitável. Então, basicamente, qual é a luta aí? São as pessoas que não têm acesso aos imóveis. Por quê? Ocorre algo que é chamado de déficit, se a produção quiser colocar aqui depois, déficit habitacional, que é o quê? Na teoria, é uma oferta de casas, imóveis, menor que a demanda, que são as pessoas que procuram, e aí aumenta o preço. Só que o que ocorre é o seguinte, na verdade, não ocorre tanto essa falta. É que as camadas mais pobres não têm acesso, como pagar, não têm a renda que é preciso para ter acesso aos imóveis. Nem alugar e muito menos comprar. Aí cria-se uma massa de pessoas que não têm acesso à casa em detrimento dos imóveis mais caros, tá ok? Então, uma das pautas do MTST é essa, é todos terem direito ao acesso à cidade, à mobilidade urbana e a uma moradia digna, tá ok? Então, meus queridos, vamos ao desafio de hoje. Muitas vezes, os moradores de rua são estigmatizados como pessoas incapazes, que não querem trabalhar, mas muitos são trabalhadores que não têm condições financeiras de voltar para casa ou então nem têm renda suficiente para pagar os altos valores dos aluguéis. O que poderia ser feito pelo poder público para ajudar esta população? Então, queridos, como nós podemos perceber ali na questão, o que pode ser feito para, pelo menos, amenizar o problema dessas pessoas, né, que não têm condição de pagar aluguel, de ter uma casa, né, e acabam tendo que morar na rua. Muitos têm famílias, trabalham e passam por essa dificuldade. Então, será que seria possível, né, essas pessoas terem acesso a uma moradia digna, pagando por um preço que elas poderiam pagar sem onerar tanto o orçamento delas? Fica essa reflexão para hoje, tá? Eu agradeço bastante a vocês, tá? Continuem aqui assistindo as aulas, acessem o aplicativo do Rio Educa, estudem, tirem suas dúvidas com os professores e até a próxima, tá bom? Valeu!